Uma boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso simpósio, conversar um pouco sobre insuficiência cardíaca. Eu tenho o prazer aqui de chamar o nosso palestrante de hoje, Dr. Francisco Maia da Silva. Todos já o conhecem, ele é cardiologista e ergometrista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, Fellow da Sociedade Americana de Cardiologia, mestre e doutor em Ciências de Saúde, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é professor adjunto de Cardiologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, preceptor da Residência Médica de Cardiologia da Santa Casa de Curitiba e presidente da Comissão Nacional de Julgamento de Título Especialista em Cardiologia, o CJTEC, da gestão atual. Professor Maia, seja bem-vindo. Inicialmente, a gente vai ter um vídeo de apresentação de alguns minutinhos. A gente fica naquele pensamento, oh meu Deus, será que eu vou viver? Como é que eu vou estar? Como é que eu vou me sentir? Um dia eu estava fazendo um programa de rádio, aí eu senti que as vistas se escureceu e eu comecei a passar mal. Aí cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, Cida, eu não estou bem, me leva no hospital, né? Fiquei internado. Ficou por 4 dias na UTI. Quando soube que eu estava com esse problema grave. Ele não tinha vida. Sabe aquela pessoa com falta de ar para vestir uma roupa, para tomar um banho, para tudo. Eu estava com a van, com o passageiro. Às vezes eu passava mal, eu tinha que parar. Eu quase não dormia. Eu quase não deixava a minha esposa dormir, meus filhos dormir. Eu não podia fazer nada, não podia subir uma escada, pegar qualquer pezinho, sabe? Com aquela falta de ar, aquela ânsia. Quase toda semana eu tinha que estar no médico. Para mim foi uma benção de Deus, você entendeu? Esse remédio. Eu já estou subindo escada, não sinto mais falta de ar, trabalho normal, durmo bem, não sinto mais nada. Graças a esse remédio maravilhoso. Toma vários remédios pro coração? Toma. Ele toma acho que 14 remédios por dia. Mas foi esse que foi a chave de tudo. Eu faço as minhas artes. Ontem mesmo eu montei uma caixa de som, tá lá funcionando bonitinho, sabe? Eu fico feliz de estar fazendo aquilo, sabe? Aquela vontade de viver. E eu, graças a Deus, ainda estou aqui, né? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite pela Novartis e agradecer, em particular, ao Fernando, a Carol, ao Vitor, enfim, todo o grupo da Novartis, por possibilitar discutir com os senhores um tema extremamente relevante no nosso meio do dia a dia, que é a insuficiência cardíaca. O título já é muito sugestivo, devolvendo a vida ao paciente com insuficiência cardíaca. Comento com vocês de que todas as palestras que ocorreram aqui ao longo do dia, que estão ocorrendo agora, culminam aqui conosco. Eu chamo a atenção sempre que a insuficiência cardíaca é muito parecido com o que ocorre no Brasil. Então, no Brasil, tudo acaba em samba, pizza e futebol, e na cardiologia, tudo acaba em insuficiência cardíaca. Então, nós vamos, ao longo desses próximos minutos, conversar com os senhores e a respeito dos dados epidemiológicos da insuficiência cardíaca e fazer um breve histórico desde a abordagem inicial do paciente com insuficiência cardíaca, de 1940 até os dias atuais, passando aí pelo aspecto, principalmente pelos achados de
fisiopatogenia e fisiologia do coração, o qual nos permitiu mudar a história do nosso paciente, devolvendo-lhe a vida, mas uma vida com qualidade e quantidade. Que hoje, para você viver, você tem que ter qualidade e quantidade de vida. Esses são meus conflitos de interesse. Eu começo a aula colocando aí exatamente a magnitude do problema. Os senhores podem perceber de que a insuficiência cardíaca ela comete, em média, de 1 a 2% da população geral. Se nós transpusermos isso para o nosso país, para fazer uma conta redonda, que somos em torno, atualmente, 232 milhões de brasileiros, mas para arredondar nossa conta, 1 a 2% disso daria algo em torno de 2 a 4 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca no nosso meio. Tendo em vista que, pela grande magnitude do problema, observem os senhores de que, em 2015, foram internados, segundo o DataSUS, em torno de 330 mil pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Como eu comentei para os senhores há pouco, se nós utilizarmos as ferramentas atualmente disponibilizadas, poderíamos, sem dúvida nenhuma, reduzir esse grande impacto negativo no nosso meio. Por outro lado, sabemos que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa. Como comentei para os senhores há pouco, de que tudo acaba em insuficiência cardíaca, então todas as estruturas que compõem a nossa bomba fantástica, pulsátil, que é o coração, uma vez sofrendo qualquer alteração estrutural, vai culminar em insuficiência cardíaca. Como os senhores podem ver de que existe um grande predomínio da etiologia isquêmica no nosso meio. Segundo esse diapositivo de 2015, algo em torno de 30%, fazendo uma atualização, poderíamos até chamar a atenção dos senhores de que esse percentual chega em torno de 40% das etiologias da insuficiência cardíaca no nosso meio, a etiologia, sem dúvida nenhuma, é isquêmica. Por outro lado, ao considerarmos que nós somos um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, onde as doenças infecciosas e inflamatórias preponderam, nós mudamos o estigma mesmo sendo um país subdesenvolvido, onde nós tínhamos, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, as doenças ovárias como predomínio maior. Então, hoje, a miocardiopatia isquêmica ela é prevalente no nosso meio. Por outro lado, ao considerarmos as taxas de internamentos, de hospitalizações entre os nossos pacientes, se nós considerarmos todas as faixas etárias, nós ocupamos aí a 7ª posição no ranking das hospitalizações no Brasil, né, com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Por outro lado, sabemos que, com o passar do tempo, com o passar dos anos e das décadas, a prevalência de insuficiência cardíaca aumenta nessa população. E quando nós particularizamos esse dado estatístico, a população acima de 60 anos, observem os senhores que nós ocupamos aí a 3ª posição do ponto de vista de hospitalizações no nosso meio, perdendo apenas para as doenças neoplásicas e para as doenças infecciosas ainda hoje a pneumonia. E custando ao sistema realmente de saúde um custo muito oneroso. Esses pacientes têm uma média de hospitalização em torno de 7,6 dias, né, quando evoluem bem. Analisando, tendo em vista esse grande impacto da doença, da prevalência da doença no nosso meio. Por outro lado, analisando o aspecto fisiopatológico da doença, então esses modelos são muito chamativos. Se os senhores observarem, essa seta partindo-se desde 1940 até a década atual, se observe que muita coisa mudou. Ao considerar
em 1940, que a insuficiência cardíaca era pura e simplesmente uma síndrome cardiorrenal, caracterizada por uma falência de bomba, onde a utilização da digital era o suficiente para corrigir. E, por outro lado, o próprio quadro de congestão venosa periférica tratava-se apenas com diurético. Então, em 1940, o tratamento, a abordagem terapêutica do paciente com insuficiência cardíaca resumia-se pura e simplesmente em duas drogas, digital e diurético. Felizmente, os conhecimentos, a fisiopatologia, ela progride, e aí, entre a década de 1960 e 70, surgiu os modelos que chamavam a atenção para as repercussões hemodinâmicas e as repercussões cardiocirculatórias, focando principalmente o aspecto do débito cardíaco reduzido e o aspecto da vasoconstrição. Aí entraram como mecanismo, como uma ferramenta nesse modelo, os vasodilatadores e as drogas inotrópicas positivas para melhorar a força de contração e tentar restaurar essa bomba. Progredindo nesse modelo evolutivo, por volta dos anos 90, surgiram exatamente o que revolucionou muito o tratamento da insuficiência cardíaca. Seriam as repercussões hormonais e neurohormonais, impactando diretamente na morbidade e mortalidade dos nossos doentes. Aí surgiram os IECAs, os beta-bloqueadores, os novos antagonistas da aldosterona, TNA-alfa, a indutolina e os hormônios de crescimento. Focando principalmente, como nós vamos descrever à frente para os senhores, o chamado bloqueio, o triplo bloqueio neurohormonal. IECA, OBRA e os inibidores mineralocorticoides. E mais recentemente, no século atual, na década de 2000, nós temos aí a chamada insuficiência medular de restauração, ou seja, a medicina regenerativa, onde surgiram as terapias celulares, as células-troncos, células ditas totipotentes, multipotentes, com grande poder de transdiferenciação, né, restaurando algumas etiologias dessa doença miocárdica, né, reduzindo com isso a sua morbidade e mortalidade. Por outro lado, quando nós esgotamos o nosso arsenal terapêutico, partimos aí para o tratamento coadjuvante cirúrgico para a insuficiência cardíaca, ou seja, aquele paciente que esteja em estágio D do American Heart American College, um paciente refratário, aí nós podemos partir. Inicialmente, nós achamos que o transplante é uma coisa recente, mas desde 1968 já se fazia o transplante de coração. Partindo-se para as outras abordagens cirúrgicas, desde reconstituição geométrica do ventrículo esquerdo através de aneurysmectomia, né, a ventrilectomia, né, a terapia de ressincronização, a correção da insuficiência mitral decorrente da alteração geométrica do ventrículo esquerdo e dilatação atrial, cirurgia de Miracle, né, e até o suporte mecânico, que por sua vez é aquele paciente que está em estágio D, para que nós possamos mantê-los viáveis e vivos para o transplante cardíaco. Então, os senhores podem observar de que a prescrição para o nosso doente com essa síndrome clínica extremamente complexa, com alta morbidade e mortalidade, até 1987, era muito simples, muito objetiva. Baseava-se em que? Em dieta, restrição de sal e restrição de água. Como citei há pouco, dos dois modelos, das duas drogas que nós tínhamos disponíveis, a digital para melhorar a contratilidade, restaurar um pouco essa bomba, e, por outro lado, aí o diurético para tirar o quadro congestivo. E também fazia parte do tratamento desse doente o repouso do coração. O paciente realmente
o repouso seria fundamental. Muitas vezes ele não morria de insuficiência cardíaca, mas ele tinha, pelo quadro de congestivo periférico, a tríade Virchow, varia TVP e às vezes morria de embolia pulmonar. Né? E as prescrições atuais, básicas, né, o tripé básico, nos dias atuais, 2018, nós temos aí o chamado triplo bloqueio neurohormonal, constituído pelo IECA, ou pelo BRA, os beta-bloqueadores e os bloqueadores mineralocorticoides, representados aqui pela espironolactona. Isso realmente mudou muito. Vários estudos clínicos, SOLVID, SAVE, HOPE, né? Vários estudos com os beta-bloqueadores, CIBIS, MERIT, espironolactona, o estudo RAILS, todos eles impactaram na redução da mortalidade do nosso paciente. Como os senhores verão, um slide que nós colocaremos à frente, bastante atualizado da diretriz atual de insuficiência cardíaca aguda ou crônica, esse tópico de tratamentos adicionais, né, onde o foco inicial seria o triplo bloqueio neurohormonal, mas com tratamentos adicionais a digoxina, que tem as suas indicações específicas. Né? Não reduz morbidade, não reduz mortalidade, mas reduz a hospitalização. Estudo DIG, uma subanálise do DIG mostrando isso. Nitrato e hidralazina, especificamente nos pacientes afrodescendentes, com uma grande redução, né, enfocando o aspecto da vasodilatação, reduzindo o pré e pós-carga e, consequentemente, reduzindo também a mortalidade nesse perfil, nesse grupo de pacientes. Aí o aspecto de suplementação do ferro, né, estudo IRON, né, mostrando que os dois fatores de mau prognóstico no paciente com insuficiência cardíaca seria a hiponatremia, né, e também a anemia. A ivabradina, uma droga específica, atua lá nos canais F do nosso sinusal, muito bem demonstrado pelo estudo SHIFT, estudo Beautiful, trabalhando exatamente com frequência cardíaca. Vamos chamar a atenção dos senhores à frente, uma frequência acima de 70. A cada 5 batimentos acima, nós aumentamos a morbidade, mortalidade e hospitalização em 15%. E, mais recentemente, sacubitril valsartana, fazendo a grande diferença, né, enfatizando o que eu comentei com os senhores há pouco, da qualidade e da quantidade de vida do nosso doente, reduzindo hospitalizações, reduzindo mortalidade, reduzindo morbidade e, principalmente, o aspecto de morte súbita. O aspecto temporal que já chamei a atenção dos senhores, e aqui os estudos, que também já citamos algum, ainda que não tinha comentado, o estudo o Fair Heart Failure, e o SHIFT chamando a atenção, e demonstrando exatamente o grande benefício do sacubitril valsartana pelo estudo Paradigm, ao qual nós vamos descrever ao longo da nossa apresentação. Tratamentos adicionais, nós vamos ver qual é o impacto do tratamento adicional do ponto de vista dos nossos pacientes, ao lançarmos mão dessas ferramentas aqui, sacubitril valsartana, nós temos uma redução, do ponto de vista de nível de evidência, uma redução significativa da mortalidade. Nitrato e hidralazina, como eu comentei com os senhores, nessa população específica de negros, reduzindo a mortalidade. A ivabradina, mortalidade cardiovascular e hospitalizações. A digoxina, a hospitalização, principalmente através da subanálise do DIG. E a suplementação do ferro, melhorando, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida desses nossos pacientes. Isso tudo baseado, hoje nós estamos na era da medicina baseada em evidências, não existe mais a teoria do achismo, então tudo isso é endossado por grandes trials, que por sua vez vão compilar e constituir as diretrizes e os guidelines. Né? Então vamos descrever para os senhores, então, o que nós temos de mais recente, ferramenta que mudou muito a história nossa da cardiologia e principalmente do nosso paciente portador de insuficiência cardíaca. Sacubitril valsartana. Então, os peptídeos natriuréticos atriais, como todos os senhores sabem, eles têm uma ação vasodilatadora e ação natriurética. Por sua vez, de onde vêm esses peptídeos natriuréticos? Dr. Boldi, de 1981, olha os senhores, exatamente há 38 anos,
fez a descoberta dos peptídeos natriuréticos arteriais. Exatamente, passando-se esses 38 anos, depois de 38 anos atrás, o FDA acabou aprovando como o primeiro ARNI, agora em 2015, ou seja, 81 para 2015, vai dar em torno de 34 anos se passaram e realmente o FDA acabou aprovando como o primeiro ARNI o sacubitril, os peptídeos natriuréticos arteriais. Como é que ele funciona? Como é que é a farmacodinâmica e cinética disso? Os peptídeos natriuréticos arteriais sofrem a interferência da neprilisina, inibindo os peptídeos natriuréticos arteriais, tornando-as metabólicos inativos. Qual é o papel do sacubitril nesses pacientes? Como é que ele vai funcionar? Então, ele é um inibidor da neprilisina. Inibindo a neprilisina, nós vamos realmente restaurar o papel básico dos peptídeos, que é realmente a vasodilatação e a natriurese. Por outro lado, a valsartana, um potente inibidor AT1, que os senhores conhecem também, tem uma ação importante do ponto de vista de vasodilatação. Então, a somatória do sacubitril e a valsartana, nós vamos, sem dúvida nenhuma, culminar com vasodilatação, como nós veríamos há pouco, das repercussões neurohormonais da insuficiência cardíaca, o papel específico de cada molécula do ponto de vista de benefício. Se nós analisarmos esse slide bastante conhecido dos senhores, é o desbalanço neurohormonal. Observem, os senhores, à direita, o sistema simpático. Claro que a primeira resposta que o nosso paciente tem quando se tem uma insuficiência cardíaca é a taquicardia, pela liberação de norepinefrina. Porém, tudo isso tem um limite. Uma vez o paciente mantendo-se o sistema nervoso simpático ativado, isso vai culminar com vasoconstrição, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, automaticamente apoptose e fibrose, vasopressina, frequência cardíaca aumentada e, consequentemente, aumento da contratilidade. Aí o papel importante dos beta-bloqueadores reduzindo esse aspecto. Por outro lado, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado vai levar a uma vasoconstrição, uma retenção maior de sódio e água, aumenta a pressão arterial, aumenta o tônus simpático, aumenta a aldosterona e, consequentemente, impactando em apoptose e fibrose também. E, por outro lado, a ação benéfica contrarregulatória do sistema dos peptídeos natriuréticos arteriais, que nós já comentamos com os senhores, que seria vasodilatação, redução da pressão arterial, redução do tônus simpático, aumenta a natriurese e a diurese, diminui a vasopressina, diminui a aldosterona e, consequentemente, reduz a apoptose e reduz a fibrose. Aqui a farmacodinâmica cinética é uma maneira muito prática, muito didática. Observem, senhores, que a valsartana, como comentamos há pouco, inibe os receptores AT1, consequentemente, vai diminuir a vasoconstrição, vai diminuir a apoptose, vai reduzir a fibrose. E, por outro lado, a própria inibição da neprilisina, nós vamos estimular o sistema peptídeo natriurético arterial e, consequentemente, aumentar a vasodilatação, aumentar a natriurese e a diurese e, consequentemente, reduzir fibrose e apoptose. Baseando-se nessa molécula disponível, nós tivemos aí, em 2014, apresentado num dos congressos americanos de cardiologia, que foi extremamente aplaudido o trial, através do Dr. John McMurray, foi o investigador principal do estudo Paradigm. Aqui é o desenho do Paradigm. Eu sempre digo, o Paradigm foi um estudo, foi uma grande quebra de paradigma. Do ponto de vista ético, o estudo foi comparado com o que tinha de gold standard, do ponto de vista de redução de morbidade e mortalidade, que é o estudo SOLVID, o qual utilizou o enalapril para esse grupo. Esse estudo teve, rapidamente, o desenho do estudo, foi um dos maiores estudos utilizando, que atua exatamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona, com 8.442 pacientes participantes. Teve uma fase de run-in. A fase de run-in é uma fase para você reduzir o screen failure, onde você vai ver os pacientes que têm intolerância, fazer hipotensão e não chegam à fase de randomização.
Uma vez passando por essa fase de run-in, né, os pacientes foram randomizados em 2 grandes grupos, o grupo sacubitril e valsartana, o LSZ, 200 mg 2 vezes ao dia, contra o enalapril, 10 mg 2 vezes ao dia, com follow-up médio de 27 meses. Né? E qual é o benefício adicional da inibição da neprilisina? O próprio desenho já mostrou isso. Né? À nossa esquerda, nós temos aqui o Paradigm, onde realmente os inibidores da neprilisina, né? E associando-se ao inibidor da neprilisina à valsartana, à minha esquerda, e à minha direita, nós temos aí o estudo SOLVID, né, que utilizou exatamente o enalapril, 10 mg 2 vezes ao dia, conforme nós vimos no desenho do estudo. Qual é o impacto disso? Né? Então, o estudo realmente tem que ser relevante, ele tem que ter eficácia, tem que ser seguro. Né? Ao analisarmos realmente o endpoint primário do estudo Paradigm, do ponto de vista de mortalidade cardiovascular e de hospitalização por insuficiência cardíaca, observem os senhores, né, uma redução de 20% de morte cardiovascular e de hospitalização, comparando-se o sacubitril e valsartana em relação ao enalapril. Por outro lado, nós temos que ter a chamada farmacoergonomia. Nós temos que ter uma droga que funcione, que reduza morbidade e mortalidade, mas, porém, tem que ter, eu não posso tratar 10 mil pacientes para salvar uma vida. Veja com um NNT de 21, uma droga muito útil, né, do ponto de vista de utilização. Se nós formos avaliar a mortalidade total comparativamente ao enalapril, observe, senhores, que houve uma redução de 16% do risco de mortalidade total, comparando-se os 2 grupos do estudo, com um NNT de 35. Hospitalizações, né? Se vocês lembram da história natural da insuficiência cardíaca, a cada hospitalização que o paciente tem, ele piora o seu prognóstico. Se nós pegarmos o Medic Score Heart Failure, que é um score muito prático no dia a dia, nós fazemos uma estimativa de sobrevida desse doente em 1 ano e 3 anos. Então, cada internamento desse paciente, ele aumenta, sem dúvida nenhuma, a sua morbidade e a sua mortalidade. E, comparando-se exatamente as 2 drogas do estudo, o sacubitril e valsartana versus o enalapril, tivemos aí no grupo sacubitril 21% a menos de risco de hospitalização por insuficiência cardíaca. Se nós pegarmos os diferentes estudos disponíveis, né, é importante que nós tenhamos a chamada dose-alvo. A dose-alvo de todos os estudos, a média do enalapril foi em torno de 20 mg. Observem, senhores, que até antes do estudo Paradigm, a dose máxima atingida foi 18,4 no estudo Consensus. Porém, no estudo Paradigm, tivemos uma dose próxima a 20 mg preconizada, de 18,9 mg ao dia. E qual é o papel da inibição da neprilisina em adição ao efeito da inibição do sistema renina-angiotensina aldosterona? Observem, senhores, que se nós temos isoladamente os receptores da angiotensina bloqueados, tivemos em torno de 15% de redução de mortalidade. Quando utilizamos os IECAs, uma redução algo em torno de 18%. E com relação, quando nós focamos exatamente os inibidores da neprilisina, nós temos uma redução algo em torno de 20% adicionalmente ao que nós já tínhamos ou com IECA ou com BRA, reduzindo aí algo em torno de 38% de morbidade, de mortalidade nesse grupo de pacientes. Segurança, falei há pouco, né, de eficácia e segurança, nós temos que ter o aspecto de segurança. Ao analisarmos a segurança, é muito importante que vocês observem as 2 drogas do estudo, o sacubitril e valsartana, do enalapril, com relação a sintomas de hipotensão. Observem, senhores, que o grupo realmente, sacubitril e valsartana, teve um pouco mais de hipotensão comparativamente ao grupo do enalapril. Tá? Mas são hipotensões fáceis de contornar, fáceis de tratar e fáceis de resolver. Por outro lado, outra preocupação é com relação à insuficiência renal, tendo em vista que esses doentes têm um baixo débito, baixo fluxo plasmático renal, têm um grau de insuficiência renal e, consequentemente,
você pode realmente ter que tomar muito cuidado e monitorar, principalmente a função renal desses doentes. E nós vemos aí que o grupo do enalapril tiveram, né, uma piora da função renal comparativamente ao sacubitril e valsartana. E outro aspecto importante seria realmente o efeito da tosse, né, muito frequentemente nos pacientes que acabam utilizando os inibidores da enzima de conversão. Então, aqui nós temos listado nesses slides os benefícios consistentes de todas as medidas realizadas, considerando a progressão e a piora da insuficiência cardíaca, quando se compara sacubitril e valsartana com enalapril. No grupo sacubitril, tivemos provavelmente menos deterioração sintomática dos nossos pacientes, tivemos provavelmente uma redução, menos provável, uma redução da intensificação da terapia oral ou adicionar uma terapia diurética endovenosa, menos visitas aos serviços de emergências, menos admissão, menos hospitalizações, e quando os pacientes eram admitidos, tivemos uma menor probabilidade que o paciente fosse para uma unidade de terapia intensiva, né, ou que necessitasse de um suporte inotrópico. E, por outro lado, finalmente, uma menor taxa de mortalidade prematura, focando principalmente a morte súbita ou por piora ou por deterioração da função ventricular. Chamamos a atenção há pouco do número necessário para tratar, isso é importantíssimo, pegamos os principais estudos, o S-carvedilol, o SOLVID, o ARRET, né, todos tiveram em torno de 26 pacientes. O MEDIT, que é a terapia de ressecundarização, observe, os senhores têm que tratar 220 pacientes para você reduzir uma morte, né? O SHIFT, com relação à ivabradina, 72 pacientes para você reduzir uma morte, e o ênfase com o análogo da esplenolactona, nós tivemos aí 34 pacientes para reduzir a mortalidade, e sacubitril e valsartana, pelo estudo Paradigm, nós tivemos aí 35 pacientes para reduzir uma morte. Tá? A diretriz de insuficiência cardíaca de 2018 é muito atual, observem os senhores, muito conhecidos os senhores, esses slides, os pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, né? Então se faz a terapia tripla, ou seja, o triplo bloqueio neurohormonal com IECA, o BRA e o inibidor dos mineralocorticoides. Avalia esse doente em 3 a 6 meses, dependendo da evolução desse doente, faz uma reavaliação clínica e funcional. Se o paciente mantém-se assintomático em classe 1 a 1, manter a terapia tripla. Se o paciente é sintomático, classe 2 e 3, reavaliar a função do ventrículo esquerdo. E se o paciente estiver sintomático em classe 1 a 4, indicar, orientar esse paciente a procurar um especialista em insuficiência cardíaca. Estratégias terapêuticas adicionais que nós colocamos lá no início, nos primeiros slides. Observe, senhores, fração de ejeção abaixo de 35%, você tem que cogitar. Isso calcados e tendo respaldo tanto dos guidelines do American College of Camera Heart e os guidelines europeus também, né, trocar o IECA ou BRA por sacubitril e valsartana. Se nós tivermos uma frequência cardíaca, um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca acima de 70, como chamamos a atenção dos senhores, a cada 5 batimentos, nós aumentamos em 15% morbidade, mortalidade e hospitalização. Então, a ivabradina tem um papel interessante. Se a fração de ejeção abaixo de 35% nessa população de afrodescendentes, utilizamos aí nitrato e hidralazina. E nos pacientes que têm fração de ejeção abaixo de 35%, ritmo sinusal ou fibrilação atrial, principalmente a fibrilação atrial, associar digital com a sua ação cronotrópica negativa em adição ao beta-block, a gente consegue um controle mais efetivo da frequência cardíaca. E aquele paciente que tem uma fração de ejeção de 35%, ritmo sinusal e bloqueio de ramo esquerdo, um bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que 150 milissegundos, elegível para a terapia de ressecundarização como um tratamento coadjuvante, assim como um QRS de 120 a 150 milissegundos é questionável, mas é classe 2A para a terapia de ressecundarização. E aquele paciente com fração de ejeção abaixo de 30 a 35%, isquêmico ou não isquêmico, isso vai ponderar a terapia de cardiodesfibrilador implantável. Estudo MEDIT 1 e MEDIT 2 são pacientes de alto risco cardiovascular para mortalidade. Aqui, nessa decisão do consenso de expert, né,
mostrando exatamente o caminho para a otimização do tratamento da insuficiência cardíaca, umas respostas para 10 questões cruciais, né, sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O que nós temos? Então, uma IC, estágio C, ou seja, estágio C do American Heart, American College, é aquele paciente que tem classe funcional 2, 3 e 4, né, do New York Heart Association, ou seja, o paciente que tem dispneus grandes, moderados, pequenos esforços em repouso. Se o paciente persiste com congestão e classe funcional 2 a 4, vamos melhorar, otimizar o diurético. Paciente sintomático da raça negra, classe 3 e 4, estudo ARRET, nitrato hidralazina. Pacientes estáveis com IECA ou BRA, classe 2 e 3, vamos fazer o switch, né? Substituir por sacubitril e valsartana. Pacientes com um clearance acima de 30, potássio abaixo de 5, classe funcional 2 a 4, espironolactona. E os pacientes em ritmo sinusal, com frequência maior que 70, pelo que eu já lhes comentei, utilizar a ivabradina para o controle da resposta, manter a frequência cardíaca abaixo de 70. O guideline de recomendação para o uso do ARNI e da ivabradina, nós temos aqui resumidos, nós temos aí indicações para o ARNI, aquele paciente com uma ICFR, fração de ejeção reduzida abaixo de 40%, que seja em classe funcional 2 a classe funcional 3. Indicações para a ivabradina, a mesma fração de ejeção reduzida abaixo de 35, ou que esteja em dose ótima otimizada do beta-bloqueador, que tenha ritmo sinusal e tenha uma frequência persistentemente acima de 70, que esteja em classe funcional 2 ou classe funcional 3 do New York Heart Association. Aqui só enfatizando do ARNI, fração de ejeção abaixo de 40% e classe 2 a classe 3. Como usar o ARNI, como usar a sacubitril valsartana? Sempre lembrar de fazer um washout de 36 horas quando o paciente está utilizando o IECA, para evitar angioedema. E quando está usando o BRA, um washout de 12 horas, isso é importante, né? Aquele paciente que tem um clearance maior ou igual a 30 ml por minuto, pressão arterial adequada, ou seja, maior que 95 milímetros de mercúrio, eu chamo a atenção dos senhores que quanto mais baixa a fração de ejeção, mais baixa a pressão arterial, né? Pressão arterial sistólica nada mais é que a contração ventricular. E selecionar a dose de início, ou seja, se o paciente está usando enalapril, uma dose menor que 10 miligramas 2 vezes ao dia, começar com uma dose baixa, 24, 26 miligramas de sacubitril valsartana, aquele paciente que tolera, tem pressão um pouco maior, você já pode começar com uma dose um pouco maior, ou seja, 49, 51 de sacubitril valsartana 2 vezes ao dia. Você vai dobrar a dose a cada 2 semanas, dependendo da tolerabilidade desse doente, até chegar à dose máxima preconizada para que nós tenhamos todos os benefícios demonstrados aí pelo estudo Paradigm 97-103. E monitorar sempre a pressão arterial, os eletrólitos, ureia e creatinina desse paciente. Como usar? O BNP tende a aumentar, porque está exatamente inibindo a degradação pela deniperidesina, então a monitorização se faz pelo NP, pro-BNP, né, que reflete a produção do BNP, e fica mais confiável para monitorar o quadro de congestão e o prognóstico desse nosso paciente com insuficiência cardíaca. Quem deve usar a ARNI? Avaliação de sintomas, né, ou seja, classificação do New York Heart Association, que é uma classificação do American Heart, que é muito subjetiva. Observem, senhores, que paciente de classe funcional 2, né, são considerados estáveis, são considerados de baixo risco, aí entra a chamada inércia médica. O cara está bem, por que eu vou mexer? Time que está ganhando, eu não mexo, né? Mas você tem que mexer, você tem que ver realmente morbidade, reduzir morbidade e mortalidade. Preocupações com os efeitos colaterais, trocar tratamento se houver uma piora clínica. Você vai trocar, esperar o doente piorar, se você já tem um benefício definido, muito bem demonstrado entre uma droga e outra. E o classe 3 e classe 4, não podemos deixar aquela droga da manga do colete. Esse doente não tem mais o que fazer, está mal, vamos começar a droga, ver se melhora, né? Então, paciente instável, aquele que você vai considerar como avançado, doença final de linha,
vamos paliar esse doente, paliativo, e foco em cuidados paliativos ou terapias, né? Então, você nunca pode pensar nisso, né? Então, na realidade, a estabilidade dos sintomas não significa menor risco, especialmente morte súbita. E a pior dos sintomas não significa também uma doença terminal. Você tem muito que investir nesse doente, consequentemente restaurar e devolver a vida para esse doente, como o título da nossa aula, né? Tá? E no estudo Paradigm, como é que foi o componente de morte súbita nos nossos pacientes? 35% dos primeiros desfechos primários foram mortes cardiovasculares. E como é que ocorreram essas mortes? E desses 35%, 61% foram mortes súbitas. Um percentual muito alto, né? Se vocês olharem a parcela de morte súbita nos diferentes estudos aqui, pegando o Merit Heart Failure, CIBS, o RAILS, o VALREFT, o SCADEF, o ênfases, Paradigm, a taxa de morte súbita foi bastante alta nesse perfil de doentes, em torno de 40% até 70% nessa população de pacientes. O Paradigm mostrou aí uma taxa de mortalidade de paciente de classe 2, observe, pessoal, classe 2, que a gente cruza os braços e observa esse doente, né? Aqui a taxa de mortalidade, de acordo com a classe do New York, pelo estudo Paradigm, observem, senhores, que os pacientes com classe 1 e classe 2, 76% desses pacientes tinham poucos sintomas, classe 1 e classe 2. O paciente tem órgão sintomático. Mas a mortalidade nessa população chegou de 14% a 17% em 27 meses de segmento. E no estudo, realmente 39,1% das mortes foram mortes súbitas nessa população de classe funcional 1 e classe funcional 2. Né? Aí aquela pergunta que eu sempre faço, você tem mais medo do paciente de classe funcional 2 ou classe funcional 4? O classe funcional 2 é um morredor agudo, ele morre de morte súbita. Observem, senhores, 64% de morte súbita em classe funcional 2. Diz, esse cara não está em nada, está bem, mas morre muito em morte súbita. Por outro lado, o classe funcional 4 é um morredor crônico, ele morre de falência ventricular. Observe que a taxa de morte súbita nos pacientes de classe 4 chega a algo em torno de 33%. Os efeitos dos receptores da antipilisina, então, comparativamente ao enalapril com relação à morte súbita, observem, senhores, que houve uma redução aqui de 20% de morte súbita, comparando-se as duas drogas. Morte por piora da insuficiência cardíaca, algo em torno de 21%, quando se compara enalapril com salmeterol-valsartana. Esse guideline do ESC de 2016, no diagnóstico do tratamento da insuficiência cardíaca aguda ou crônica, principalmente naqueles pacientes com TAC e arritmia, observe, senhores, a recomendação. Pacientes com tratamento com beta-bloqueador, ou receptores ou mineralocorticoides e sacubitril/valsartana reduz o risco de morte súbita. E está recomendado para pacientes com ICFR e arritmia ventricular. Então, isso é fundamental, nós lembrarmos da redução de morte súbita. Tratamentos que visam melhora da classe funcional e qualidade de vida, digoxina, a atividade física também é tão bom quanto, e vabradina, reduzindo a frequência cardíaca, diuréticos, combatendo principalmente o aspecto de sintomas, hidralazina e isosorbida em pacientes não negros, não afrodescendentes, e a reposição de ferros em pacientes para reduzir a anemia, que faz parte, como chamei a atenção dos senhores, como um critério de mau prognóstico para esse tipo de paciente. Tratamentos de insuficiência cardíaca que visam sobrevida, observem, senhores, IECA, beta-bloque, espironolactona, hidrazina, isosorbida em negros e sacubitril/valsartana, isto é, atuar exatamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona e liberar mais hormônio diuréticos para esses pacientes. E os tratamentos que visam prevenção de morte súbita, observem, senhores, beta-bloqueador, espironolactona e sacubitril/valsartana, focando principalmente nesses pacientes. Eu chamei a atenção dos senhores de morte súbita, que é uma incidência bastante alta nessa população de pacientes. Então, a prescrição até 1987, como os senhores viram, dieta diurética de digoxina, prescrição em 2019, dieta hipossódica, restrição hídrica, peso diário, enalapril 20 mg de 12 em 12 horas, losartana 50 de 12 em 12, beta-bloque, bisoprolol, succinado metoprolol, bisoprolol, hidrazina nitrato, digital, espironolactona, furosemida, vabradina, enfim, é a polifarmácia. E o tratamento coadjuvante aqui, plantar, marca-passo, ressegundização, reabilitação e tratar anemia febril. O que mudou um pouquinho nesse perfil aqui, observem, senhores?
entrando exatamente como nós vimos, reduzindo morbidade, mortalidade e hospitalização, sacubitril/valsartana como prioritário do ponto de vista de redução de hospitalizações, redução de morbidade, redução de mortalidade e redução de morte súbita. Né? Eu observo, senhores, de que quando nós temos, segundo o REBI, que é a Rede Brasileira de Estudos com Insuficiência Cardíaca, eu aconselho o paciente que tiver hipotensão, né, utilizar realmente a furosemida, é uma droga apenas sintomática, apenas para tirar a congestão venosa periférica, né, quando o paciente não tem esse status, tirar realmente a furosemida. Tá ok? Ok, senhores, eu programei para 15 minutos para a discussão do caso clínico, acho que eu roubei 45 segundos, passaremos aí para um caso clínico. Gostaria de convidar o Dr. Lenzi para a mesa aqui, e o caso clínico está aberto à plateia também para opinar. Então, esse é um caso real do nosso consultório. Esse paciente é o seu MG, 74 anos, masculino branco natural de Piraquara, e um agricultor. Então, a queixa desse paciente foi exatamente dispneia e fadiga. Né? Esse doente conta a história que iniciou há 4 anos, lá em 2015, né, com queixa de dispneia e fadiga, que progrediram para os moderados esforços, Nacional 2 do New York Heart Association. Associando-se a episódios de tontura e lipotímia. Esse doente vinha medicado, quando eu vi, com carvedilol, 6,25 mg de 12 em 12 horas, AS 100 mg ao dia, Ramipril, 5 mg ao dia, rosuvastatina, 10 mg ao dia. Uma terapia bem otimizada. Esse doente evoluiu no dia 22 a 20 de abril de 2017 com bloqueio atrioventricular total, havendo a necessidade de uma estimulação cardíaca artificial com marca-passo. Então, foi feito o implante de marca-passo no dia 22 de maio de 2017. Interessante que, depois que ele fez o implante do marca-passo, teve uma piora do seu quadro clínico, que era classe funcional 2, passou a classe funcional 3, com ortopneia e dispneia paroxística noturna. História pregressa. Tinha um infarto há 10 anos, em 2009, com lesões coronarianas obstrutivas graves e críticas, uma coronária direita 100% ocluída, uma lesão proximal de 90% da circunflexo, 90% proximal da DEA, e foi submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica, com uma mamária para descer anterior e uma ponte de safena para o marginal da circunflexa. Hipertensão de longa data, sem diabetes ou dislipidemia, e o implante de marca-passo bicameral operando em modo DDD em 22 de maio de 2017, e nega etilismo ou tabagismo. Medicações em uso. Nós otimizamos losartana 50 de 12 em 12, carvedilol, esplenectona, furosemida, hidralazina. Depois que ele estabilizou, acabou internando no outro hospital e me procurou depois com essa prescrição. Dinitrazo sorbido, isto é, né, um bloqueio, um triplo bloqueio, tanto dos AT1s, mineralocorticoides e beta-bloqueadores. Exame físico. Bom estado geral, corado, peso, altura adequadas, pressão arterial 116/68, frequência cardíaca 76, jugular, ausência de estágio jugular, pulmões criptância em ambas as bases, e o ictus cordis não era visível e palpável, um ritmo cardíaco irregular, com extrasístoles frequentes, e tinha um sopro sistólico de 2 cruzes em 6 em área mitral, possivelmente secundária à dilatação geométrica do ventrículo esquerdo ou do átrio. Abdômen plano e sem edema periférico e os pulsos amplos e palpáveis. Radiografia de tórax, uma área cardíaca aumentada, aqui está o gerador do marca-passo, né? Vocês podem ver que está um pouquinho diferente, mas esse não é o raio-x dele, é o último raio-x que nós tivemos. E aqui, exatamente o eletrocardiograma desse doente, mostrando exatamente as espículas, tanto do átrio, as espículas de átrio e as espículas de ventrículo, né? Então, o marca-passo com uma correlação espícula-QRS 1:1, né? E quando você coloca o marca-passo, faz um bloqueio de ramo esquerdo, né? Tá? Exames laboratoriais, creatina 1,3, ureia, potássio, sódio astúrico, colesterol de 190, hematológico também nada chamativo, plaquetas normais, e o que chama atenção é o ecocardiograma, uma dimensão diastólica de 64, um ácido esquerdo de 42, fração de ejeção de 25%, eficiência mitral moderada,
uma discinesia septal, possivelmente secundária ao bloqueio de ramo esquerdo, que por sua vez ocasionado pelo marcapasso, né? E uma cinesia inferior e demais paredes com hipocinesia difusa. Diagnósticos seria, coloquei aqui para os senhores, uma ECFR de cirurgia isquêmica, vai ser uma de 25%, nacional 3 do New York Heart Association, com interações pregressas por IC, portador de marcapasso, e uso de triplo bloqueio neurohormonal e comorbidades da hipertensão arterial. Pela aplicação do Medic Score para esse paciente, a mortalidade estimada para esse doente foi de 19% em um ano, 19,1% em um ano e 42,7% em 3 anos. Então, o Medic Score Heart Failure te permite fazer isso, e mostrando a ferramenta para os senhores, pode ser baixado em aplicativo e ser feito isso facilmente à beira do leito, onde correlaciona fração de ejeção e relacionando a fração de ejeção com as diferentes faixas etárias. Adicionalmente, a pressão arterial sistólica também correlacionando com fração de ejeção, o IMC, creatinina, classe funcional do New York, sexo masculino, tabagista, diabético, enfim, as comorbidades, né, de POC, diagnóstico de IC há mais de 18 meses, não utilizar ou não tolerar beta-bloque, não utilizar, não tolerar o IECA ou BRA. Evolução clínica. Esse doente no dia 23/10, eu sei que bastante data para os senhores guardarem, então foi iniciado o sacubitril/valsartana. Para esse doente nós tiramos a losartana na dose 24/26, 12 em 12 horas, e suspenso a losartana. Esse paciente dia 8/11, exatamente 15 dias depois, paciente classional 3, ainda no New York, exame físico, criptase em bases, pressão 90/70, frequência cardíaca de 89. Conduta, eu já estou respondendo tudo, né? Conduta, suspendemos citrazina e nitrato, sem dúvida nenhuma, né? Aumentada a dose, vejam, mesmo na vigência do paciente com hipotensão, 90/70, nós aumentamos a dose, tiramos a citrazina e nitrato e aumentamos a dose de sacubitril/valsartana. Qual o segredo? Isso não está em bula. Nós aumentamos a dose da noite, né? Mantém 24/26 pela manhã e aumentamos a dose da noite. Não sei se a mesa tem alguma experiência nisso, de fazer esse manejo. Eduardo. Só inicialmente, então, o paciente com miocardiopatia isquêmica, né? E teve uma piora importante recente, coincidiu aparentemente com o implante com o BAVT e com o implante do marcapasso, e que necessitou de otimização terapêutica. O score de risco dele mostrou que é um paciente que realmente grave, com um prognóstico ruim no curto prazo, e foram adotadas algumas medidas para melhora. Eu acho que esse ponto da hipotensão relacionada à introdução do sacubitril com valsartana é um ponto importante, e que realmente na prática nós vemos muito, e que talvez uma estratégia boa realmente seja a redução do diurético ou eventual suspensão de medicações antihipertensivas que não tenham tanto impacto no prognóstico realmente antes da introdução de uma medicação que, além de ter uma melhora clínica, vai ter uma melhora importante no prognóstico. Então, a princípio, essa estratégia, às vezes, de reduzir um pouco a dose do diurético, eventualmente suspender o nitrato e a hidralazina, até mesmo antes, ou uma titulação concomitante de você, à medida que progride a dose de um, reduzir a dose de outro, é uma estratégia interessante para evitar episódios de hipotensão e tolerar uma medicação que, como o Dr. Maia mostrou agora há pouco, tem um impacto importante na sobrevida. Dr. Gustavo? Acho que é exatamente isso. Às vezes você dá um passo atrás para poder ganhar mais otimização de droga, de dose de uma droga que vai trazer um benefício maior. Nesse momento, eu acredito que seria essa conduta realmente a ser realizada para o paciente. Acho que o Eduardo já comentou tudo, até fica um pouquinho difícil aqui, mas acrescentar algo a mais. Talvez o que a gente pudesse considerar que se foi logo depois da passagem do marcapasso, com essa fração de ejeção bem baixa, o padrão de BRE induzido pela passagem do marcapasso pode ter contribuído para fazer essa piora, além do desenvolvimento do BAVT, o que poderia levar a pensar também em ressincronização, e pelo risco de morte súbita, talvez o implante de CDI para esse paciente também poderia ser considerado. Ok, perfeito. Daí dia 25 do 11, fizemos essa estratégia, ele melhorou a dispneia, classe final 3/2, exame físico sem congestão, pressão de 125/80. Com aumentada a dose, aumentamos a dose da valsartana para de 12 em 12 horas, 49/51. Iniciei
Digital, eu gosto de digital, um cheirinho aí, meio comprimido ao dia, meio comprimido 3 vezes por semana, ele melhora a parte subjetiva e reduz a hospitalização também, né? 10/12/2017, evoluiu o Classical 2, Uniclass 2, espinéus morais de esforço, sem edema. Ele retorna com case de hipotensão postural frequente, visitas escuras e pré-síncopes. Exame físico confirmou a hipotensão postural. Pressão arterial deitado 100/86, ortostático 80/85, né? Conduta já está aí também embaixo, né? Então, reduzimos aí a dose da furo de 80 para 40 miligramas ao dia. Não sei se os senhores concordam, discordam, faria alguma coisa diferente. Vocês já falaram há pouco, né? E no dia 8/1/2018, paciente classical 2, mas ainda com case discreto de hipotensão postural, sem hipotímia ou síncope, usando carvedilol, 12,5 de 12 em 12, exame físico sem congestão, pressão arterial 98/88, frequência cardíaca 66, creatina 0,9, ureia 30, sódio e potássio normais, hemoglobina normal. O que vocês fariam com esse doente nesse momento? Aqui, para responder. Então, hipotensão postural, paciente esperado, no paciente uso em trecho, o que vocês fariam? Qual a estratégia aí? Não sei se a plateia quer opinar aí. A hipotensão não é um achado esperado no uso em trecho, alternativa A. A hipotensão postural não foi mais frequente nos pacientes tratados com sacubitril e valsartana, em comparação ao enalapril, no estudo Paradigm. Mostramos aquele quadro inicial. A hipotensão postural não foi causa frequente de suspensão do sacubitril e valsartana, no estudo Paradigm, nenhuma das acima. O que os senhores acham? Muito bem. Alguém da plateia tem algum comentário? Doutor Gustavo, sua experiência com o uso de hipotensão ortostática em paciente em uso de Entresto. Certo. A gente vê que ela de fato acontece com esses pacientes. No estudo teve aquela questão que na fase inicial foi feito um run-in e excluído os pacientes que fizeram a hipotensão nesse momento, e por isso talvez na nossa prática a gente veja um pouco mais de hipotensão no início da droga do que de fato foi visto no estudo. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que, com o manejo e com o passar do tempo, ela é controlável e a gente consegue seguir na otimização da medicação para esse paciente. Eu acho que esse ponto da volemia é muito importante, né, Maia? Por favor, fique à vontade. Você tem microfone? Não te ocorreu quando o paciente colocou marca-passo e, coincidentemente, logo em seguida ele piorou da dispneia, que com essa fração de ejeção, com a área cardíaca grande, isso não pudesse ter sido pelo aumento da frequência cardíaca? Eu estou falando isso porque a minha experiência não é igual à sua, claro. Eu tenho muitos pacientes com chagas. E o sacubitril e a valsartana, diferente de outras drogas que funcionavam tão bem no isquêmico e não funcionavam no chagásico, na minha modesta experiência, parece que está funcionando muito bem no chagásico também. Mas o que eu achei é o seguinte: às vezes você coloca um marca-passo num paciente e, se você mantiver, eu estava vendo ali a frequência de 70, ele piora a dispneia inicialmente, pela acomodação que ele estava com aquela frequência mais baixa. Não te ocorreu de pedir para o colega diminuir a frequência do marca-passo? Eu deixei propositadamente essa tua questão para responder à frente. Não com relação ao aspecto da frequência cardíaca, mas a mesma, acho que o doutor Lenz chamou atenção, o doutor Eduardo também chamou atenção, do aspecto da dissincronia causado pelo marca-passo. E tem um estudo muito clássico, o Blocked Heart Failure, que é esses pacientes com bloqueio ventricular, com incidência de fração de ejeção abaixo de 35%, nisso você tem que ressincronizá-lo e não marca-passeá-lo, né? Eu acho que perfeito. Até chamou a atenção ali, aqui a distância eu não consegui ver, mas me parece que não havia uma espícula antes não da P. E até uma frequência ali de 87, 89, provavelmente era o ritmo sinusal próprio dele. Aí sim, né? E aí com a condução atrioventricular bloqueada e o marca-passo operando em VAT, né? Então só estimulando o ventrículo. Acho que aí caberia a intensificação do tratamento farmacológico, que o digital acabou ajudando de certa forma nisso daí também.
E eu acho que, como o Dr. Gustavo comentou, a questão da dissincronia induzida pelo marca-passo é muito importante no paciente com IC. O paciente com disfunção ventricular tolera muito mal a estimulação do ventrículo direito, de forma que, em algumas vezes, o paciente com disfunção grave, se você prevê que ele vai ter uma estimulação frequente do ventrículo direito, ou seja, ele vai ser dependente do marca-passo, não é errado ir direto para um ressincronizador. Então, pular essa etapa de marca-passo e upgrade para ressincronizador. Eu vou pedir para o Dr. Maia concluir só pelo avançado do tempo. Ok, então veja, para esse doente também, para melhorar a hipotensão, nós mudamos o beta-bloque. Tínhamos o carvedilol, que tem uma ação alfa, faz hipotensão, e trocamos o bisoprolol, que não tem a ação alfa, interferindo na hipotensão. E esse doente foi exatamente pelo estudo Block Heart Failure, e foi ressincronizado, e esse doente voltou, agora esses dias para o consultório, e veja o remodelamento desse doente. Dimensão diastólica era 64,58, fração de ejeção era 25, está com a fração de ejeção de 48% e classe 1 do New York Heart Association. Né? Então, só a mensagem para casa, paciente aparentemente estável pode evoluir para a morte súbita ou para a progressão da doença, identificar fatores de mau prognóstico essencial para impedir ou retardar a progressão, hospitalizações conferem risco adicional de mortalidade, instituir medidas de impacto ao longo prazo, ainda durante a internação pode ser benéfico. Terminando aqui que um paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Esse amor de alguém é o coração tem que estar bem, tá bom? Muito obrigado pela atenção dos senhores. Bom, obrigado pela presença de todos, Dr. Gustavo, Dr. Maia pela apresentação, e encerramos a sessão.